Alô, amigos do YouTube, retornamos, já estamos na aula de número 10. Vamos intensivar os nossos estudos, pois o dia da prova se aproxima. Irei intensivar também a quantidade de aulas postadas por dia. Irei também montar aí já a bateria de questões que as pessoas estão me solicitando através dos comentários. Irei amanhã, na quinta-feira, na parte da manhã, elaborar e copiar algumas questões de provas anteriores e enviarei ainda essa semana para vocês treinarem os assuntos comentados nas aulas. Bem, vamos à nossa aula de número 10 com o assunto regra de 3 composta. Questão: trabalhando 10 horas por dia durante 18 dias, João recebeu R$ 2.100. Se trabalhar 8 horas por dia, quantos dias ele deverá trabalhar para receber R$ 2.700? Vejam bem, mais uma questão em que temos que retirar as informações para começar a resolução. E neste caso eu gosto de montar uma tabelinha coletando as informações. As informações que nós temos são horas por dia, dias e dinheiro. Trabalhando 10 horas por dia durante 18 dias, João recebe R$ 2.100. A questão quer saber se ele trabalhar 8 horas por dia, durante quantos dias ele receberá R$ 2.700. A questão quer saber a quantidade de dias. Vejam bem, em regra de 3 composta, nós precisamos estabelecer uma comparação entre as grandezas. E para isso nós temos que comparar de duas em duas. Não podemos comparar as 3 grandezas ao mesmo tempo. Primeiro eu vou comparar a grandeza dias com a grandeza salário, aqui, dinheiro que ele recebe. Depois eu vou comparar a grandeza dias com horas por dia. Sempre a grandeza de referência é a que contém a letra, contém o X. E as setinhas que nós vamos usar, eu vou dar algumas dicas a respeito dessas setinhas. A primeira é o seguinte: eu costumo utilizar a primeira setinha sempre para baixo. Por quê? A primeira setinha eu posso colocar tanto para cima como para baixo. Por quê? Porque ela serve apenas para estabelecer uma relação de comparação com as outras setinhas que eu vou colocar. Eu disse para vocês que eu vou comparar primeiro dias com salário, depois dias com horas por dia. Esta grandeza aqui que contém o X é a grandeza de referência para me comparar com as outras. Por isso, eu posso colocar tanto para baixo como para cima. Eu costumo colocar sempre para baixo, para não confundir na resolução de outras questões. Então, em todas as questões que eu resolvo de regra de 3, eu utilizo essa setinha para baixo. E essa setinha não está necessariamente ligada aos valores expressos. Ela está ligada às grandezas. E para isso nós vamos ter que fazer algumas perguntas e utilizar o raciocínio lógico para entender. Vamos lá. Se eu quero ganhar mais dinheiro, eu preciso trabalhar mais ou menos dias? É lógico que eu preciso trabalhar mais dias. Então, se eu trabalho mais dias, eu ganho mais dinheiro. Então, eu entendo que quanto mais dias trabalhado, mais dinheiro eu vou ganhar. Então, se aumenta os dias, também aumenta a quantidade de dinheiro. Logo, são grandezas diretamente proporcionais. E por que a setinha aqui vai para baixo? Se ela é diretamente proporcional a essa, a setinha vai na mesma direção. E aqui eu digo, se a setinha aqui estivesse para cima, essa também iria para cima, mostrando que as setinhas não estão ligadas aos valores expressos, mas sim à ideia das grandezas. Se elas são diretamente proporcionais, setinhas na mesma direção. Se são inversamente proporcionais, setinhas em direções opostas. Agora eu vou comparar dias com horas por dia. Vejam bem, se eu trabalhar
mais horas por dia, eu preciso trabalhar mais ou menos dias para ganhar um determinado valor? É lógico que se eu trabalho mais horas por dia, eu vou trabalhar menos dias para ganhar determinado valor, atingir determinada meta. Então, essas grandezas são inversamente proporcionais, porque se eu trabalho mais horas por dia, eu vou trabalhar menos dias para chegar a determinada meta, alcançar determinado salário. Então, horas por dia e dias são inversamente proporcionais. E sempre que tivermos uma questão de regra de 3 composta e tiver horas por dia e dias, e a letra estiver em um desses dois termos, estiver em horas por dia ou em dias, eles vão ser inversamente proporcionais. Reparem que se a letra estiver em um desses dois termos, se a letra estivesse aqui, você deveria fazer a comparação de 2 em 2 normalmente. Mas sempre que estiver horas por dias e dias e a letra estiver em um desses dois termos, eles vão ser automaticamente inversos. Agora eu preciso organizar esses valores. Aqui a nossa observação, horas por dia e dias são inversamente proporcionais. Então eu vou inverter a coluna das horas por dia, porque é a única coluna que tem valores inversamente proporcionais a dias. Outra regrinha na regra de 3 composta. Na regra de 3 simples, o valor que tinha o x podia ficar em qualquer lado da igualdade. Na regra de 3 composta, nós precisaremos ter esse valor sempre do lado esquerdo. Eu vou escrever primeiro o valor com o x. Então, eu vou ter 18x igual a 2.100 sobre 700 vezes 8 sobre 10. Por que 8 sobre 10? Horas por dia é inversamente proporcional a dias, então eu inverti esses termos. Agora, eu preciso resolver primeiro o segundo termo, para depois multiplicar cruzado. 2.100 vezes 8, 2.700 vezes 10. Eu fico então com 18 sobre x igual a 16.800 dividido por 27.000. Aqui eu vou fazer uma simplificação. Vou cortar 2 zeros em cima e 2 zeros embaixo. Eu fico então com 18 sobre x igual a 168 dividido por 270. Agora eu já posso multiplicar cruzado. X vezes 168, 18 vezes 270. Eu fico então com 168x igual a 4.860. Isolando x, eu tenho 4.860 dividido por 168, que me dá aproximadamente 29 dias. Essa é a nossa resposta, aproximadamente 29 dias. Se você dividir manualmente esses valores, você vai ver que vai dar 28,92. Então, aproximadamente 29 dias, João deverá trabalhar 8 horas por dia para ganhar R$ 2.700. Bem, pessoal, eu irei deixar aí na descrição do vídeo um link para um site para vocês verem mais questões de regra de 3 composta e praticarem este assunto. Obrigado, inscrevam-se no nosso canal para assistirem essa e outras aulas para concursos.